Está entrando ao vivo mais um Papo com a V, aqui direto do meu cantinho, da minha estação de trabalho. Nós vamos receber a psicóloga Sabrine Hiller e vamos bater um papo muito legal sobre burnout. Burnout está afetando a sociedade atual. Se eu estou sendo vítima de burnout, como observar os sinalizadores, como entender? Oi, boa noite, minha linda! Boa noite. Seja bem-vinda aqui no Papo com a Z. Uma delícia te receber pela segunda vez. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bem, gente. Para quem não me conhece, Zenaide Rocha, meu nome. Eu tenho esse perfil aqui há menos de 5 anos e esse espaço aqui, o Papo com a Z, ele foi criado para trazer informações que são pertinentes, que são importantes, que são relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para que a gente consiga também observar se a gente está bem ou se a gente está com alguma coisinha que a gente deva procurar ajuda. É um presente da Z para vocês. E hoje nós estamos recebendo essa linda que é psicóloga, né? Ô Sabrine, quer falar um pouquinho sobre a sua especialidade? Bom, eu sou psicóloga clínica, né? Eu atendo pacientes com várias demandas, várias idades, né? Não só com um público. Meu foco é ajudar quanto mais pessoas possíveis. Então, eu atendo desde crianças até idosos. Ah, que legal, que legal. Então, quem quiser pode agendar com vocês. Você faz atendimentos remotos também? Também, tanto online quanto presencial. Ah, muito legal, muito legal. Então, quem quiser, se alguém que estiver aqui quiser seguir a Sabrina, gente, embaixo do meu nominho aqui, ó, é só clicar na setinha e pode seguir o perfil da Sabrine. Então, Sabrine, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do burnout na sociedade atual. O que é síndrome de burnout? Então, a burnout, ele é uma síndrome causada pelo estresse, né, do cotidiano no nosso trabalho. Ao longo dos anos, das décadas, a nossa forma de trabalho, de ver a vida mudou muito, né? Na época dos nossos avós, as pessoas tinham uma rotina muito mais determinada. Quando se anoitecia, a gente ia para a cama, dormia, não existia televisão, não existiam tantas outras coisas que vieram agregar, mas que também trouxeram seus malefícios para a nossa saúde. E hoje Sim, certamente. em dia, né, com essa Uhum. praticidade, com tantas informações ao alcance das nossas mãos, e os celulares hoje eles são melhores que os computadores, né? Alguns têm muito mais tecnologia. Ao mesmo É tempo, verdade. é bom, isso acaba nos prejudicando, É, porque esse esse trabalho ele não ficou mais só lá na empresa. Você saiu da empresa e você continua trabalhando em casa. Você continua ali sentado à mesa com a sua família, jantando e trabalhando, trabalhando. uhum. E isso gera um estresse muito grande para o nosso emocional, para o nosso físico também. Então, o que você está me dizendo que é muito importante, é extremamente necessário. Gente, eu vou, para prestigiar a nossa convidada, eu vou desativar o comentário aqui, mas se alguém quiser interagir, tem um balãozinho com a interrogação aqui, é só clicar nele e digitar que eu recebo aqui. Quem estiver gostando do nosso papo, da nossa conversa, lembra de reagir aí, de soltar uns coraçõezinhos para a gente entender que o conteúdo é bom e que a gente está trazendo coisa boa para vocês. E quem quiser convidar alguém, é só ir no aviãozinho aqui, ó, à direita aí debaixo, do lado do balãozinho, e encaminhar para alguém. Então, obrigada, já tem coraçãozinho subindo aí. Eu vou desativar aqui o comentário, só para a gente prestigiar a nossa convidada, mas daqui a pouquinho eu solto de novo. Certo, então você está me dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com os limites do trabalho, até onde vai o nosso trabalho, a gente tem que estar atento, quanto tempo por dia a gente tem que dedicar ao trabalho, e até onde vai o momento que a gente tem que dedicar à relação familiar, às coisas domésticas, a família, os filhos, as outras coisas da vida da gente.
Exatamente. A gente tem que ponderar e pesar, né? Nem tudo na nossa vida é trabalho e dinheiro. A gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente sabe que o mercado de trabalho ele está engolindo cada vez mais as pessoas. Mas a gente tem que limitar realmente até onde eu posso colocar isso na minha vida pessoal. E a gente tem aquelas funções também que são os cargos de confiança, né? Que a pessoa precisa estar disponível o tempo inteiro, 24 horas por dia, para aquela função. Você ganha para isso. Você tem um salário muito melhor, porém você também tem muito mais desgaste, porque Sim, esses cargos, não à toa eles ganham bem, porque são cargos que vão lidar sempre com problemas. Né? Ninguém naturalmente. vai te ligar 3 horas da manhã para te falar que está tudo bem. A pessoa vai te ligar para falar, olha, eu estou com um problema. Então já é ruim você ter que atender um telefone de madrugada, ainda mais para resolver problemas. Isso vai gerando nessa pessoa, são pequenas, é, são sutilezas ao longo dos dias que a gente vai percebendo que não está legal, né? É uma ansiedade que quando o telefone toca e você já fala, poxa, não quero atender. Lá vem mais problema. É mais alguém me xingando, é mais alguma coisa para eu ter que resolver, eu não estou afim. Né? Uhum. Então, são pequenas sutilezas ao longo dos dias que a gente tem que ficar em alerta, que a gente tem que prestar atenção. São os sinais de que Eu algo ia não até te está. perguntar aqui como que a gente pode perceber e identificar que algo não está bem e que podemos estar caminhando para essa síndrome aí. Você já está mostrando, já está explicando os pontinhos. Mas, Sabrine, você colocou uma questão interessante que são o que nós chamaríamos de o mais usual, a pessoa sair de casa e ir trabalhar e voltar do trabalho para sua casa. Mas o cenário pandêmico mudou muito isso. Então, por exemplo, aqui no meu perfil, por exemplo, né, como exemplo, a gente tem um quadro muito grande de pessoas que trabalham mesmo na sua casa. São mulheres empreendedoras que cuidam da família, algumas são responsáveis por tudo, são arrimo de família, e elas têm família, casa, têm uma série de coisas. Eu, na verdade, acho que mulheres têm uma sobrecarga mental muito grande. E aí ela ainda tem esse compromisso de ter que, no mesmo ambiente, trabalhar, muitas vezes estudar. Eu me identifico aí nesse meio, porque eu trabalho, estudo, faço tudo no mesmo ambiente. Como então a gente pode gerenciar isso de forma que isso não afete a nossa saúde mental, não afete a nossa saúde de um modo geral? Sim. Primeiro, a gente tem que determinar tempo. Então, eu vou, na parte da manhã, eu vou me dedicar aos meus estudos. Né? No período da tarde, após o almoço, eu vou ter um tempo para almoçar, eu vou respeitar esse tempo, tá? Que é o seu horário de prazer ali, de descanso, tá? Então, eu tenho que ter esse cronograma. Eu vou me dedicar aos estudos, após eu vou almoçar, vou me dar um tempo de descanso, que sejam 15, 20 minutos, mas respeitar esse tempo sem se envolver em nada que vá te gerar mais estresse, de preferência. E aí você vai pegar, então, no período da tarde, das 13 às 15h30, eu vou ficar sentado resolvendo os meus problemas, ligando para cliente, separando o pedido, seja o que for, né? Vou parar 10 minutos, vou mudar o meu foco nesses 10 minutos, vou tomar uma água, vou comer uma fruta e depois eu retorno de novo para a próxima etapa. A gente precisa dividir o nosso tempo de trabalho e ter tempo de descanso, um intervalinho de descanso ali, que sejam 10 minutos Diariamente, diários. diariamente. Levantar da sua cadeira, porque ficar muito tempo sentado na mesma posição também é prejudicial. Fazer a circulação, dar aquela, né, sair lá do pé, ir para a cabeça, fazer aquela troca bacaninha, precisa também. É. E é bom também inserir, você está falando que a gente precisa fazer um planejamento, Sim, rotina. né? Ter
uma rotina, mas com um planejamento. Isso até ajuda você a produzir um pouco mais, né? Porque aí você já sabe que aquelas 2 horas ali você vai se dedicar àquela tarefa X. Então você vai estar focada naquela tarefa. Uhum. Sem esquecer que é muito necessário uma pausazinha para um café, uma pausazinha para você dar uma esticada no corpo. E é legal também, eu penso, você me corrija se eu estiver errada, inserir atividade física na rotina da pessoa, atividade física mesmo, né? Ou uma caminhada, minimamente uma caminhada. Eu ia falar sobre isso. A atividade física, ela libera as finas, né? Endorfina, serotonina, dopamina, que são... A endorfina é um neurohormônio que é responsável pelo prazer, é inibidor de estresse, é de satisfação, bem-estar, felicidade. A dopamina, a serotonina também são neurotransmissores que ajudam o nosso cérebro a se sentir melhor. Então, eu preciso praticar exercício físico para que eu libere essas finas, para que eu possa ter liberação de serotonina, de endorfina, de dopamina, para que o meu cérebro funcione bem, para que eu não seja tão impactado pelo estresse do dia a dia. Porque é uma junção, sabe, Zenaide? É má alimentação, é o sedentarismo, é a junção de múltiplas tarefas, porque a mulher ela não é só mãe, ela não é só esposa, ela não é só dona de casa, ela é 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente ainda tem a questão do nosso ciclo menstrual, que é uma explosão de hormônios, né, no corpo da mulher. E o burnout ele também vai interferir nessa questão. Então, mas aí, Sabrina, muitas vezes pode acontecer, como isso aqui é uma síndrome, muitas vezes a pessoa pode cair dentro dessa cilada sem perceber, né? Ela começa aquela coisa de... Ela não consegue enxergar. É sutil. O que acontece? Os primeiros sinais, e antigamente você não tinha esse diagnóstico de burnout. Era diagnosticado com depressão e ansiedade. Ou Né? estresse, estafa também, né? Estafa. Uhum. Porque a síndrome, ela vem justamente trazendo isso. Você fica mais reservado, você não quer sair, você começa a ter quadros de tristeza, você começa a não ter tanto foco, a ficar mais fadigado, a ficar mais cansado. É aquele cansaço. Aquilo que te dava prazer não dá mais. Não dá mais. E aquele Ler, por cansaço. exemplo, ler. Gostava de ler, não consegue mais ler. Não, você lê a mesma coisa 4, 5 vezes e você não compreende. Né? Isso é um dos sintomas. Lógico, é a junção Sim. dos sintomas. Uhum. Tá? Uma junção. Mas é aquilo, dormir e acordar cansado. Parece que você não dormiu, você foi atropelado à noite. Eu brinco com a minha mãe que parece que eu fui carpir um lote. Eu não dormi, eu carpi um lote. A minha alma saiu de mim e foi carpir um lote, porque a gente acorda exausto no outro dia. Então, são esses pequenos sintomas. E aí eles vão tomando uma proporção muito grande. Bem igual. Aí você começa a ter insônia, aí já começa realmente a aparecer o sintoma bem característico. Fadiga, insônia, ansiedade. Aí você começa a evitar certos assuntos no ambiente de trabalho porque você não consegue falar sobre. Você começa a ter dificuldade de concentração. Você começa a ficar entediado no seu espaço de trabalho. E aí você percebe que quando você chega no trabalho, te dá aquela dorzinha de cabeça enjoada e só passa quando você sai do trabalho. Você começa a ter crises de choro no trabalho. Sim. Então, assim, são pequenos detalhes, são minúcias que a gente tem que realmente estar alerta e prestar atenção. A gente falou que você falou que é muito importante a pessoa fazer pequenas pausazinhas diariamente, mas eu acho que também é muito relevante pensar em pausas mais prolongadas, de 2, 3 dias, pequenas pausas e até férias.
que às vezes as pessoas ignoram as férias, né? Acha que férias é luxo, que férias é só para quem tem muito dinheiro. Hoje em dia, sei lá, você pode até ter férias e desfrutar de muita coisa sem precisar ter muito dinheiro, não é Sim, verdade? é verdade. Hoje pela manhã, coincidentemente, eu ouvi o Gianecchini, ele foi entrevistado na Ana Maria, e falando sobre o período dele de que ele teve, já tem 13 anos que ele passou por aquela crise toda do câncer, né? Então, eles até relembraram, botaram. E aí a Ana Maria perguntou a ele o que ele aprendeu com isso. Eu achei muito interessante a fala dele, por isso eu trago aqui. Ele falou que o que ele mais dá valor agora e que ele percebeu que é extremamente importante são as pausas. É você fazer pausas. É quando você encontrar um momento ou uma coisa que você gosta muito, viver aquilo de verdade. Enquanto você tem possibilidade, enquanto você pode, faça pausas. Não saia trabalhando desenfreadamente, ignorando tudo e todos que estão à sua volta. Eu achei essa fala dele sensacional. Falei, vou levar isso para nossa live. E o mais importante, a pausa, ela tem que ser de qualidade. Não importa o período de tempo. Sim. Se ela for de qualidade, porque eu cheguei a comentar com você em alguma das nossas conversas em off sobre, no início do ano, na virada do ano, uma foto que me chamou muito a atenção, que foi o pessoal no Arco do Triunfo em Paris e todo mundo com um celular filmando. Sim, Isso lembro disso. não é uma pausa com um momento satisfatório, porque você não está vivenciando aquele momento. Você está filmando um momento, mas você não está presente naquele momento. Então você não tem qualidade naquela pausa. Entende? Sim. Pausar é pausar tudo. É você desligar seu telefone. É você se permitir uma noite, você desligar seu telefone e dormir sem. Olha, precisei desligar. Avisa o pai, avisa a mãe, avisa o irmão. Eu vou desligar porque eu preciso dormir. A hora que eu acordar, eu dou notícia. Mas às vezes se faz necessário. Uhum. E assim também são as férias, né? Você dá uma pausa maior, se possível, né? Tirar 10, 15 dias, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, tem 10 anos que eu não tiro férias, como se isso fosse bonito, né? Fosse Como uma assim? vantagem. E ao mesmo tempo, quem está tirando férias, às vezes fica com vergonha de dizer que está tirando férias, sendo que isso faz parte do pacote da vida ali, de você se manter saudável, de você ter condições de produzir. Eu costumo falar, quem me acompanha aqui sabe, que isso até aumenta a nossa criatividade, que você volta cheio de ideias, você volta cheio de gás, você volta cheio de energia. É verdade. Mas uma das questões que a pessoa, quando está já inserida no meio dessa síndrome, ela acha que essas pausas vão resolver. Eu tenho relatos de As pequenas pessoas. pausas, as pequenas pausas. Então, mas quando você já está com o burnout, que você Aí já já está não inserido nisso, adianta mais. já não adianta mais. Sim. Às vezes faz necessário você ser licenciado do seu trabalho. Não vão ser 3, 4 dias que vai sanar o seu problema. Você já está inserido nele, você já fez daquilo um adoecimento psíquico. Então você precisa parar. Você precisa realmente parar a sua vida, prestar atenção em você, prestar atenção nos seus sintomas, porque eles podem agravar para coisas piores. Eles podem levar ao alcoolismo, ao uso abusivo de drogas, e até suicídio. Então precisa realmente ter um alerta a fazer as pausas, mas fazer as pausas nos momentos certos, não esperar virar uma doença para Uhum. você fazer a pausa. Faça a pausa É, antes. nisso consiste a prevenção, né? Para que você evite você ter ideação suicida, para que você evite que uma tristeza evolua para uma depressão, para que você evite, você tem que se prevenir. E para se prevenir, é tudo isso que a gente está falando, ter as pausazinhas diárias, ter as pausazinhas um pouquinho maior, prestar atenção em pequenos detalhes, tirar férias, planejar a sua semana, o seu mês, como qual tempo que eu vou dedicar para isso, qual tempo que eu vou dedicar para aquilo, um horário para desligar o celular,
e você ligar depois e não sentir culpa por isso. Consiste em tudo isso você ir fazendo prevenção. É por isso que é muito importante esse quadro aqui, onde a gente traz informação, porque eu entendo que prevenção se faz com informação. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ouvir que existe isso, que é possível você prevenir, que é possível você cuidar para não cair num buraco que vai ser muito mais difícil de você sair, porque mesmo você já estando doente, é possível você sair, é possível você se curar, não é verdade? Eu ia perguntar isso aqui agora sobre tratamentos, o que fazer, quem procurar, onde ir. Você saberia nos esclarecer, Sabrina? Sim. Quando a gente educa, né, isso que a gente está fazendo é um ato de educar. Eu estou falando sobre, você abre o seu canal e traz aqui assuntos super relevantes. Sim. Então, eu estou te educando. Eu estou dizendo, olha, presta atenção naquele cansaço que está perdurando mais do que o normal, naquela irritabilidade que está um pouquinho exacerbada, né? E o tratamento, ele é constituído, dependendo do grau já da doença, entre psicoterapia e fármacos, né? É usado medicação. E aí quem vai dar essa medicação é o psiquiatra. Ele é o profissional qualificado para passar a medicação, né? Que vai ser antidepressivo e antidepressivo e calmante. Desculpa, fugiu a palavra. É basicamente isso, antidepressivo e calmante, que é para você, muitas vezes, existem tratamentos que o médico, no início, dependendo já do grau, da intensidade da burnout, o médico vai te dar um início bem puxado do tratamento para você dormir. Ele quer que você durma. Que você Te... desligue, que você desligue. Exatamente, ele quer que você resete aí o seu sistema para que você consiga preservar suas energias físicas para você poder voltar a ter saúde mental. E o tratamento psicoterápico, ele é fundamental nisso. A gente tem aí a TCC, é uma ótima ferramenta para trabalhar com a burnout. O quê? E a TCC, a técnica cognitivo-comportamental, é uma das Isso, linhas explica para nós aí. é uma das linhas da psicologia. Ela é Técnica cognitiva comportamental. E essas Então, ferramentas, quem está habilitado para usar são psicólogos? Psicólogos, sim. O psicólogo. Que vai usar dessas ferramentas com o paciente para melhorar aí essa... É uma reeducação, né, de como lidar com as dificuldades do dia a dia. Eu fiz um desenhozinho aqui bem bobo, mas que vai dar assim uma clareza do que acontece. É um potinho, tá? Eu tenho um potinho onde a minha boca, aqui em cima, eu coloco rotina. Aqui embaixo, eu tenho uma pontinha de prazer. É o que vai esvaziar esse pote. É o prazer que eu tenho. Então, olha o tamanho da boca, onde entram os problemas do dia a dia, da minha rotina, e olha aqui o quanto que eu tiro, o pouquinho que eu tiro quando eu tenho prazer. E aí a pessoa é muito pouco, né? Enorme a contradição aí, o tamanho, a proporção, isso, a palavra assim. Exatamente. E aí a pessoa que ela tem o burnout, quando ela chega aqui no limite, ela aumenta o pote. A tendência dela é dizer, mas eu não sou capaz, eu não estou sendo suficientemente bom. E aí eu aumento o meu pote. Eu aumentei meu pote, mas aqui embaixo está fechado, porque eu cortei o meu prazer. Eu não tenho mais prazer. Eu só trabalho. Eu só vivo em função de problema. Então, e aí, a pessoa também, isso também afeta com uma certa força a autoestima. Muito, muito. A pessoa que está com a síndrome, ela não tem autoestima, ela não tem mais prazer, ela não tem mais desejo, ela não tem mais libido, ela não tem mais nada. Por isso, muitas vezes acontece dela das drogas, os abusos de álcool,
suicídio, que a Travou gente um sabe que pouquinho, travou um pouquinho. Acho que foi a internet sua aí. Por foi a internet. isso, muitas vezes, As pessoas, quando estão com a doença, né, passando por esse processo de adoecimento, elas acabam entrando para o mundo das drogas, uso abusivo de álcool, suicídio, porque isso é só para mascarar a dor, né? Eu tenho um sofrimento tão grande que eu não consigo lidar com ele. Se eu não consigo lidar com ele, o que eu vou fazer? fugir, desligar Exatamente. Se usando o álcool não entorpecente. satisfaz, eu vou usar o álcool. Porque a Se a gente droga até sabe que quando uma pessoa está com pensamentos suicidas, com um pensamento de atentar contra si, que é a maior das violências que a gente tem conhecimento, a pessoa atentar contra si mesmo, a gente sabe que, na verdade, ela não quer tirar a vida, a gente sabe que ela não está querendo se matar, ela está querendo, de fato, parar a dor, né? Exatamente. E aí a maneira que ela encontra é acabar com a vida, mas não é essa. Existem alternativas. Existem Existem. alternativas, né? É preciso ter força, é preciso ter coragem para buscar ajuda, porque existe muito preconceito também, Sim. existe muito preconceito, existe muito tabu. Muitas vezes a pessoa que está passando por esses problemas, por essas questões, burnout, depressão, elas não são compreendidas nem em casa, nem pelos amigos e muito menos no trabalho. Então, Não. exatamente. Então, é preciso que essa pessoa seja, ela saiba que existe saída, que tem como ela vencer isso e que ela não tem que ter medo nem vergonha de ninguém, ela tem que ir atrás de se curar. E a empresa, ela também pode adquirir técnicas para que isso não ocorra com tanta facilidade dentro do ambiente de trabalho. É o período de descanso, como a gente falou, né? As pausas. É o período de Respeitar essas descanso. coisas. Exatamente, o cafezinho. O próprio chefe lá chamar a pessoa, viu que ela não tá legal na mesa dela? Vamos ali tomar um cafezinho. É um papo de 5, 10 minutos, já muda, né? Evitar o trabalho desnecessário. A gente tem empresas aí que a pessoa tem que fazer o caminho mais comprido, sendo que você pode pegar um caminho mais rápido para fazer a mesma coisa. Então, vamos facilitar a vida desse colaborador, o feedback. Chama a pessoa, vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo? A empresa pode fazer alguma coisa? Ou o próprio empregador, o empregado mesmo, ele conversar com o chefe, olha, não está legal, está acontecendo, né? As pessoas têm muita dificuldade, você citou aí o feedback, essa é uma ferramenta maravilhosa, né, para você realmente tirar aquelas cismas da cabeça. Tem alguma coisa que não está legal, chama a pessoa em questão e conversa abertamente com a pessoa, troca ali, olha, o que está acontecendo, eu fiz alguma coisa, eu disse alguma coisa, estar aberto, né, para ouvir o que o outro vai falar, porque de repente é uma coisa tão simples que você pode fazer uma correção, você pode ouvir, você pode fazer diferente e o ambiente pode mudar, pode retomar como era, né? É difícil, vou dizer que é fácil, né? Não, não é muito fácil, mas é possível você usar essa ferramenta para melhorar o ambiente de trabalho e até dentro de casa, né? Dentro de casa eu diria que é até um pouco mais difícil. Nós somos seres adaptáveis, né? Sim, Alguns têm um pouco mais de resistência de sair, a chamada zona de conforto, né? Tá confortável para mim, para que eu vou mexer? Mas às vezes o movimento é importante, até porque o burnout, ele não afeta só a vida profissional, ele afeta também a vida particular da pessoa, né? Justamente pela questão da depressão, por conta da diminuição da autoestima, a pessoa fica mais suscetível a doenças, porque a imunidade baixa. A gente sabe que o alto nível de estresse baixa a nossa imunidade. Então, acaba que a gente fica mais doente. E isso sim, afeta a nossa vida pessoal, né? Então, sim. é isso. Feedback, é sentar, é conversar, é dialogar. O bem-estar no trabalho, ele também tem que ser priorizado para que se melhore, né? Já que é uma coisa profissional, né? A gente está falando do burnout, é uma síndrome que ela é
do É estresse voltada do para outro quem lado, trabalha muito, trabalha muito. né? Não importa se trabalha dentro de casa, se trabalha fora de casa. Está trabalhando, pode sofrer isso. Porque eu conheço, já tive a oportunidade de conhecer donas de casa mesmo que teve essa questão de burnout. E era só o trabalho de casa mesmo, de casa com a família, e foi Só necessário o tratamento. Hã? é uma fala, só o trabalho de casa. É, É uma fala, tá vendo como a gente verdade. mesmo se pega É, no erro? O trabalho de casa é justamente o quê? É a rotina, a repetição. É exaustivo, sobrecarga mental. exatamente física e Porque mental. você tem que fazer almoço todos os dias, você tem que pensar nisso. Alguma coisa É estraga, alguma todo coisa. Você tem que pensar, você tem que pensar. E tudo aquilo ali exige um esforço mental muito grande, não é? E por e isso é que eu isso. falei aqui no início que eu acho que as mulheres sofrem muito com a sobrecarga mental, que pode desencadear o problema do burnout, principalmente aquelas que trabalham, porque quando eu falei isso é porque a questão que eu te falei, né? Do trabalho mesmo que você tem que prover e do trabalho doméstico que, infelizmente, você não recebe para fazer e não tem nem o reconhecimento. Principalmente E a gente cai realmente. Essa conta não fecha não e ela é das fecha, mulheres. não Por mais fecha. que a gente viva num mundo de igualdades, né, onde a gente fala tanto de igualdade e tudo, nunca seremos iguais, de Sim. fato. Existe uma diferença entre homem e mulher, biologicamente falando, né? E até a responsabilidade. A responsabilidade da mulher, essa é uma percepção minha, tá? É maior, né? A tarefa de casa é da mulher. Prover a casa, o lar, é a mulher quem faz. O homem provê o dinheiro, né? Financeiramente. Mas o lar quem cuida são as mães. Você é mãe, eu tenho uma mãe, eu sei como isso é, né? É a mãe que vai cuidar e que vai zelar por esse lar, por esse Uhum. bem-estar, que vai fazer aquele intermédio entre o filho e o pai, né? Sim, mas felizmente estão havendo muitos diálogos sobre isso nos dias atuais. Diálogo, estão Felizmente. Mas já é caminhando, um bom começo. amiga. Mas já é um começo. Precisamos melhorar muito, É, sim, porque mas a já é mulher um ainda começo. está super sobrecarregada ainda, sobrecarregada nessa questão. Sim, é verdade, é verdade. Você O... é empreendedora, Oi? é mãe, é esposa. Você é uma que é empreendedora, é mãe, é esposa, faz tudo dentro de casa, você sabe os desafios, né? Ah, De estar presente são o muitos, tempo são inteiro. constantes. São constantes. E eu tenho cuidado, assim, bastante. Pelo menos uma vez ali tem que sair desse ambiente para respirar, para ver coisa É um diferente. pouquinho, Entendeu? Já que já que faço tudo dentro de casa, né? Tudo. Eu só mudo de ambiente. Assim, da sala para cozinha, da cozinha para sala, do quarto para cozinha. isso. Então a gente tem que tentar fazer as pausas, tem que tentar ver ambientes, fazer coisas diferentes para tentar manter minimamente a saúde mental e para que a gente possa ser mais proativo, ter mais criatividade, estar mais disposto a fazer as coisas. Agora, me diz uma coisa: onde as pessoas podem buscar ajuda? A gente pode. Alguém que sentir alguma necessidade, a gente tem aí os CAPs, tem as UBSs, tem os atendimentos também, inclusive nas universidades, com preços módicos, os preços mais simpáticos, que é Ah, possível as pessoas terem acesso. Algumas igrejas também fazem alguns atendimentos, disponibilizam espaços até para psicólogos, é uma questão de buscar na cidade, né? E quem tem condição de buscar um profissional que possa pagar por isso, deve fazer isso imediatamente, não é, Sabrina? Inclusive, você está disponível para fazer esses atendimentos, caso seja necessário, de forma remota. Mas o importante é buscar uma ajuda, certo? com certeza a gente tem sempre que estar observando o que está de disfuncional no nosso dia a dia. Poxa, eu estou ficando mais cansado, eu estou ficando
mais sem foco, eu preciso ler muitas vezes a mesma coisa, porque muitas doenças, elas atacam essa parte cognitiva, Sim. a depressão, o burnout. Você começa a prestar atenção que você precisa ler a mesma coisa muitas vezes. Ou que a pessoa fala com você, peraí, repete de novo, eu não entendi, não compreendi, né? Então, isso são sintomas, isso são coisas disfuncionais na nossa vida, são sintomas que estão surgindo. E às vezes a gente fala assim, não, hoje o dia foi puxado, é só dormir que passa. E às vezes não é só dormir que Aí passa. você acorda cansado. Você acorda quando você carpiu um lote a noite inteira, né? Aquela sensação. Então você tem aí, a UBS faz esse papel muito bem, né? A gente tem o clínico As nas UBS são UBS, unidades básicas de as saúde, tem em todo lugar no Brasil. tem em todos os lugares. Muitas vezes você vai no pronto-socorro, se o médico for sensível, com o que você falar para ele, a escuta dele, ele já fala, peraí, não é ansiedade simples, pura e simplesmente. Porque às vezes você vai para o pronto-socorro com uma crise de pânico, dor no peito, sensação de morte, pressão alterada, batimentos alterados, e aí o médico fala assim, só uma crise de pânico, é uma ansiedade, como se fosse só isso, não é. Isso é o Mas é mais alerta. profundo. Isso é o alerta. Opa, o médico falou isso para mim, então peraí, qual que é a razão disso? Então vamos buscar ajuda, vamos buscar um psicólogo, vamos conversar. A gente tem, como você citou, as faculdades têm o serviço de SPA, né, que é de atendimento para externo, que são os estagiários que fazem. Tem muitas clínicas com preços sociais. Nós temos clínicas populares em Volta Redonda, tem Doutor Saúde, tem Pulmocor, tem Renascer, que tem preços justos. Possivelmente tem em todas as cidades no Brasil, né? Em todas as cidades do Brasil nós temos essas clínicas. Nós temos profissionais que têm a tarifa social dentro dos seus horários, da sua agenda. Grande parte dos psicólogos tem também para quem necessita. A gente tem lá uma horinha dedicada a isso. Nós temos N formas de chegar a um psicólogo. Eu falei para você aí de algumas igrejas, justamente, tem igrejas que abrem espaço para os psicólogos cederem essa uma horinha e fazer os atendimentos lá. Exatamente. Não é? Sabrina, olha só, a nossa conversa está caminhando para acabar, tá? Tempo passa. Nossa, já tão rápido. Passa muito rápido, né? Muito Vamos lá. rápido. Faça suas considerações finais. Pode isso. Finalizar sua fala. É o alerta mesmo, né? A gente observar, se amar mais, se cuidar mais, olhar um pouquinho para... Não é egoísmo. Amor próprio. Isso não mesmo. É amor próprio, porque eu só posso salvar o outro se eu estiver respirando. Você me faz lembrar lá do avião, né? Da historinha do avião. Eu sempre uso isso como exemplo para os meus pacientes. Coloca a máscara em você. Se você não estiver respirando, você não ajuda o outro, né? E manter uma rotina saudável, alimentação saudável, um sono de qualidade, ter lazer, ter contato com outras pessoas. A importância de estar à mesa com amigos, conversando. Isso faz um bem danado. Isso libera endorfina, serotonina, dopamina, que vai abaixar os níveis de estresse e vai nos tornar mais saudáveis. Então, não é jogar papo fora, conversa pro ar, não. Você está fazendo bem para você e para o próximo. Porque você está dando um tempinho seu para um amigo seu, que muitas vezes ele não te contou, nossa, eu estou passando por isso. Porque cai na vergonha, né? Eu tenho que assumir que eu tenho uma doença psicológica. Eu tenho uma síndrome. É a questão do preconceito também, né? Sim. Então é a gente ser um pouquinho mais humano, mais solidário, se cuidar, se amar. Incluir atividade física. Quer dizer, dormir bem, ou pelo comer menos bem. tentar. Comer bem, dentro do possível. É possível, né? A gente pode... Tem muita gente aqui no perfil que tem
quintal, que tem como plantar e comer a comida que planta. Isso é tudo de Comida bom, de é uma verdade. riqueza sem fim. Pensa bem, comida de verdade. Então, comida de verdade, menos enlatados, menos industrializados, menos, mais verde, mais legumes, verduras, frutas, mais, né? Interagir com as pessoas de verdade, nas pausas, nos momentos, né? Viver isso de verdade, nos momentos em que se vai sentar à mesa, digamos assim. Vamos sentar à mesa? Vamos papear? Vamos bater um papo? Jogar a conversa Vamos deixar o fora? celular de lado? Nesse momento, é só uma horinha. Vamos deixar o celular de lado? As Uhum. fotos a gente faz depois, a gente posta depois. Vamos viver mais e postar menos. E aí a gente falou, o que mais? O que mais? Atividade física, comer de forma saudável, é, Dormir, interagir. comer, interagir. É, tá É isso. certo, tá certo. Se a gente Então, conseguir fazer isso, já está muito bom. lembrar de fazer isso rotineiramente, né? Mas ao mesmo tempo é importante dosar isso, né? Porque às vezes a pessoa começa e esquece que tem que parar. Aí tira o foco de tudo, aí cai a produtividade, então tudo, né? Meu pai, quando viu era, dizia muito assim: tudo em excesso faz mal. Então, tudo, absolutamente tudo em excesso. Algumas pessoas já questionaram comigo, dizendo assim: amor em excesso não faz mal. Faz. Amor em excesso estraga o outro. É Faz tóxico, mal. né? É tóxico, não é? Tudo em Ou excesso é tóxico. tudo, absolutamente tudo. Tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter uma dosagem, né? Até aqui eu posso, até aqui não vai prejudicar nem a mim, nem ao outro. Então é importante que você tenha esse olhar sensível para perceber quando isso está saindo dos trilhos e aí você ter essa condição de buscar ajuda sem medo, sabendo que isso ali é passageiro, tem cura. Agora, não é uma cura, como uma dor de cabeça que você vai ali na farmácia, compra um remédio e uma hora, meia hora tá curado. É diferente. Tem um É diferente. tempo, inclusive a Lembrando, medicação, né? Inclusive a medicação tem um é, tempo ali. e você tem que entender que foi um processo até o adoecimento, é um processo. E tanto que se chama processo terapêutico, porque também é um processo. O tratamento. Para você adoecer foi um processo, para você se curar também é um É outro processo. processo. Exatamente. Sabrina, não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade de aparecer aqui, de soltar aqui. Se alguém puder fazer um print, né, para a gente registrar esse momento, seria legal. Então eu soltei na hora errada. O print tem que ser com comentário desativado. Você consegue fazer um print aí, nosso? Ai, que lindo. Bom, não sei se fizeram, mas se fizeram, eu agradeço. Eu agradeço você mais uma vez pela oportunidade. Me sinto muito lisonjeada de poder ter voltado aqui no seu canal. Espero ter ajudado alguém aí que esteja precisando desse alerta aí, para que procure ajuda. E saiba que ninguém está sozinho, estamos todos aqui uns pelos outros. Eu também desejo que o nosso papo aqui tenha sido útil para alguém. Se fez a diferença para uma pessoa, já valeu o nosso tempo. Verdade. Muito obrigada mesmo de coração. E até a próxima. Até a próxima. Um Tchau, grande tchau. beijo para você. Dá um beijo na mãe. Pode deixar. Saudade dela. Ah, vou falar com ela. Tchau, 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 pessoal. tchau.